Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução comentada, UEL, a Estadual de Londrina, ingresso em 2016, essa prova foi para ingresso em 2016, e a questão diz o seguinte: leia o texto 2 a seguir e responda a questão. Esse texto era um texto para várias questões, tá? É um texto geral aí para dar o tema de várias questões que tinham na prova. Um dos principais impactos das mudanças ambientais globais é o aumento da frequência e da intensidade de fenômenos extremos, que, quando atingem áreas ou regiões habitadas pelo homem, causam danos. Responsáveis por perdas significativas de caráter social, econômico e ambiental, os desastres naturais são geralmente associados a terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, furacões, tornados, que é o que a gente vai tratar nessa questão, temporais, estiagens severas, ondas de calor, etc. Vem a fonte. Agora vem a questão. Supondo que um tornado tenha movimento circular uniforme e que seu raio aumente gradativamente com a altura, importante, assinale a alternativa que apresenta corretamente o comportamento da grandeza física relacionada a eventuais objetos localizados em pontos da superfície externa do tornado. Diretor, pode tirar aí um pouquinho para não ficar na frente. Obrigado. Aqui o que eu preciso perceber é seguir o que ele explicou sobre o tornado. Então, ele tem um movimento circular uniforme e seu raio aumenta gradativamente com a altura. Então, eu vou desenhar aqui mais ou menos um tornado, ó, em perspectiva. Aqui seria a base dele, e à medida que você vai subindo pelo tornado, o raio vai crescendo. Tá certo? Digamos, então, e o tornado como um todo, ele fala que o tornado tem a movimento circular uniforme, não é uma parte dele, ele como um todo, ele gira junto. Então, eu estou imaginando que é como se fosse um peão, né, feito de vento, né, seria o tornado, acho que é feito de vento, né? É a ideia do furacão. Não sei se tem algum conceito diferente na parte geográfica da coisa, do fenômeno, mas enfim, é como se fosse um peão. Eu estou supondo que mesmo, não importa o que ele é feito, ele está girando totalmente, ele está girando junto, suas partes estão girando juntas, tá certo? Não é que um acelera aqui em cima e outro não fica tão acelerado aqui embaixo. Ele está todo em movimento circular uniforme, ou seja, se eu pegar um ponto aqui, ele vai ter sempre a mesma velocidade nesse círculo. Se eu pegar outro aqui, ele vai ter uma mesma velocidade até completar o círculo. Só que como eles têm raios diferentes, então o que tem que imaginar é conseguir um peão. Quando esse aqui, ó, quando esse ponto vai estar sempre sobre esse. Quando esse completa uma volta e volta aqui, esse aqui também completa uma volta e volta aqui. Tá? Porque o tornado como um todo está girando uniformemente. Tá? Então, o tornado como um todo está com movimento circular uniforme. Ou seja, sua velocidade angular é constante. Então, o ômega, que é a velocidade angular, é a mesma em qualquer ponto que eu pegar da superfície aqui externa do tornado. Só que, aí ele vai falar a letra A, vamos ver, a velocidade angular desses objetos é maior nos pontos mais altos do tornado. Não, a velocidade angular é a mesma, porque a velocidade angular ela é dada pelo ΔΦ sobre o ΔT. Ou seja, quantos graus ou quantos radianos ele gira, um ponto na extremidade, pelo tempo. Na verdade, um ponto até dentro dele, num círculo mais interno aqui, se tivesse aqui no meio, também completaria a volta o quê? Na mesma hora. Então, a ideia que ele quis passar, não sei se fosse clareza total, porque envolve a ideia do tornado aí, que não é tão familiar a todos, né? É que um ponto vai percorrer o mesmo ΔΦ, você vai dar a mesma volta completa junto com outro ponto em outro círculo. Então, a velocidade angular desses objetos que estão aqui na extremidade do tornado, ela é a mesma, mesmo no círculo menor ou no círculo maior. Porque o que é? Elas percorrem 2π radianos no tempo de uma volta. O tornado gira junto. Qualquer ponto, um aqui, quando ele sai daqui e volta, esse aqui também sai daqui e volta. Esse aqui sai daqui e volta. Então, o ômega, a velocidade angular, que é quanto ele gira em ângulos, ou em graus, ou em radianos, pelo tempo, é a mesma. Então, não é maior em pontos mais altos do tornado. A velocidade angular desses objetos é a mesma em qualquer altura do tornado. Exatamente. O que ele quis dizer foi isso. Como ele está no movimento, o tornado tem um movimento circular uniforme, significa que ele gira uniformemente. Se eu pegar aqui, então, a velocidade angular desse é igual a desse, é igual a desse. Já a linear, você vai perceber que não. A linear, como cada vez o raio é maior,
Nessa aqui ela tem uma velocidade constante, essa aqui ela tem outra velocidade constante para esse círculo, tem uma outra para esse círculo, uma outra para esse círculo, para elas poderem acabar sempre, para eles acabarem sempre o quê? No mesmo, para girar ao mesmo tempo, tá? Como se fosse um peão. Cada ponto do peão, quando um completa 360 graus, o outro também tá, porque eles são grudados, né? É uma estrutura maciça, né? Rígida. Então, essa é a ideia que ele quis passar para cá. Quando ele falou que, supondo que o tornado tenha movimento circular uniforme, que eu acho que podia ter dado mais ênfase, talvez, ao fato de que em cada argola tem uma velocidade linear constante, mas ele, como um todo, tem uma velocidade angular constante, que é o tornado, porque você pensa em movimento circular uniforme, você pensa que todo ponto é velocidade constante. Porque no movimento circular uniforme, você pensa em apenas uma circunferência. E nela você tem o quê? Um V em módulo constante. E o ômega também. Só que aqui cada círculo tem seu V constante e o ômega é o mesmo. Tá? E eu não sei se ele falou que o raio aumenta com a altura. Quando ele falou que o raio aumenta com a altura, ele quis dar ênfase ao raio. Então, de certa forma, ele está induzindo você a mesmo pensar dessa forma. Aí teria que ver se isso ficou claro, talvez com alguém que entenda de tornados. Mas eu acho que para um aluno de ensino médio, pelo contexto, você consegue inferir que a linear é constante, porque ele quis falar que o raio aumenta, isso vai modificar a velocidade linear, e o ômega, que é angular, é igual em qualquer ponto, em qualquer altura do tornado. Ele gira como se fosse um peão. A velocidade angular dos objetos é a mesma em qualquer ponto do tornado. É a questão correta, é a afirmativa correta. Vamos ver as outras por que estão erradas. A velocidade linear desses objetos tem sentido e direção constante? Não. Em cada ponto aqui, ó, aqui ele vai estar sempre tangencial, aqui, ó, esse sentido. Se eu pegar nesse ponto, o V já está nesse sentido. Então, a velocidade linear, eles não têm sentido e direção constante, eles têm módulo constante em cada altura, para cada altura. Então, e não em qualquer altura, está totalmente errado isso aqui. Nem numa mesma altura eles têm sentido e direção constante. A aceleração centrípeta desses objetos tem o mesmo sentido e direção da velocidade linear. Não, a velocidade linear é tangente, a centrípeta aponta para o centro. Fora. Ou seja, as outras eram eliminadas também de cara, o que força você a ter que aceitar que é um movimento, o angular é constante de qualquer altura, o linear é o mesmo para cada altura. A aceleração centrípeta desses objetos é a mesma em qualquer altura do tornado. A aceleração centrípeta, ela é o quê? Ela é V ao quadrado sobre R. Ou, como você pode lembrar também, se você trocar V por ômega R, ela é ômega ao quadrado R. Em todos os pontos do tornado, o ômega é o mesmo. Por que aqui não era bom para analisar? Porque o V muda de acordo com a altura, porque o raio muda. E o V é ômega R. Como o ômega é constante, para cada raio, quanto maior o raio, maior é o V. Porque ele tem que completar uma volta maior no mesmo tempo. Agora, como ele está falando da aceleração centrípeta, aqui eu não poderia fazer uma análise de comparação entre V e R, que é o que muda com a altura, porque o V está variando com a altura e o R também. Então fica duas coisas variantes, é difícil de ver. Então eu uso para análise essa equação daqui. Porque o ômega é o mesmo para todas as alturas. Mas como depende ainda do R, quanto maior for o R, maior vai ser a aceleração centrípeta. Diretamente proporcional. Então, a aceleração centrípeta desses objetos é a mesma em qualquer altura? Não. Quanto maior o raio, maior a aceleração centrípeta, porque eu estou supondo o ômega igual em todas as alturas. Entenderam essa parte da análise? Se não, presta atenção nisso. Quando você vai fazer se duas grandezas são direto ou inversamente proporcionais, não é só olhar a fórmula, porque um dia já me perguntaram: ah, professor, a aceleração centrípeta é inversamente proporcional ao raio ou diretamente? Porque ela é V quadrado sobre R e é ômega ao quadrado vezes R. Aqui fala que é inversamente, aqui fala que é diretamente. Não fala exatamente isso. Aqui fala que a aceleração centrípeta e raio são inversamente proporcionais quando o V é fixo. Quando o V é constante, o V linear, a velocidade linear. E essa está dizendo que a aceleração centrípeta e raio são diretamente proporcionais quando o ômega é fixo, que o ômega não varia de uma análise para outra. Entenderam a diferença? Pensem nisso. Bom, de qualquer maneira, então, não é a mesma em qualquer altura. Tá? Ela varia de acordo com o raio, mostrei aqui porque o ômega é a mesma em qualquer altura e a aceleração centrípeta é ômega vezes o raio, ômega ao quadrado vezes o raio. Portanto, ficamos com a alternativa
B de bola. Essa questão, pode trazer de volta, diretor, obrigado. Ela era, acho que, mais difícil de analisar as que eram falsas do que a que é verdadeira. Então você marcava B, dava só uma olhadinha ali, não dava para ter certeza, ou você até sacava o que acontecia e ia para a próxima. Mas dá para ver que a UEL não é uma prova fácil. Depende muito de interpretação, você tem que tomar muito cuidado quando estiver fazendo essa prova, ser bem cauteloso, cautelosa na hora de analisar as alternativas, tá certo? Espero que tenham gostado, aprendido coisas novas e até a próxima resolução comentada.